KPLM juntou-se à Air France. A Lufthansa assambarcou todas as empresas dos países à sua volta. A Ibéria foi parar às mãos da British Airways. A Alitalia esteve quase a desaparecer e acabou nas mãos da Etihad Airways. O que é que vai acontecer à TAP, que é a única empresa europeia que continua nas mãos do Estado? Bom, primeiro ponto, todas elas são privadas, estas, e, imagine, continuam a ser companhias de bandeira. A TAP não tem a mais pequena hipótese de ficar sozinha e nas mãos do Estado. Portanto, vai mesmo ter que ser privatizada. O que é que lhe vai acontecer? Não se sabe, mas é isso que vamos tentar perceber no programa desta semana. Venha daí. Os 3 primeiros meses de 2015 serão decisivos para o futuro da TAP. O Governo já anunciou que pretende vender a maioria do capital até ao início do segundo trimestre deste ano. A TAP vai mesmo ser privatizada e as condições que o Governo coloca para o possível comprador são mais exigentes que em 2012, depois de uma fracassada tentativa de privatização da empresa de bandeira. Até agora pensa-se que David Neeleman, German Eframovich, Miguel Paes do Amaral com Franco Lourenço e o grupo Globalia sejam os principais compradores interessados na TAP. O caderno de encargos coloca a capitalização da TAP como o primeiro de 9 critérios para a escolha do futuro dono da companhia aérea portuguesa. Refere que os candidatos à privatização terão de assumir compromissos em matéria de estabilidade laboral, designadamente a expressa vinculação ao cumprimento, nos termos legais e constitucionais, do acordo entre o Governo, sindicatos e a TAP-SGPS. Posto isto, levantam-se as seguintes questões. Qual será o melhor candidato para investir na companhia aérea portuguesa? Seria positivo para o processo de privatização o interesse de mais compradores? Poderá a TAP, daqui por uns anos, ser vista como hoje vemos a PT? São estas e outras questões que iremos tentar responder no programa desta semana. Não há empresa que mexa tanto com as emoções dos portugueses. E quando se fala em vender a TAP, porque é dela que estamos aqui a conversar, é um sarilho. Um ai Jesus mesmo, porque movem-se os mais variados lobbies contra a privatização. O problema é que a empresa está numa encruzilhada e precisa dramaticamente de capital para sobreviver. A privatização afigura-se quase inevitável e é esse o assunto que vamos tratar no programa de hoje, com o secretário de Estado que tutela o setor e a empresa, Sérgio Monteiro. Venha daí. Sérgio, muito obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro. A TAP vai mesmo ser privatizada? Obrigado também pelo convite, Camilo, e um cumprimento a todos os telespectadores. Nós julgamos que sim. Como sabe, desde o início do mandato do Governo, já há um pouco mais de 3 anos e meio, tínhamos este objetivo inscrito no programa e procuramos, em cumprimento daquilo que estava previsto também no memorando de entendimento, executar essa privatização. Não porque ela fosse importante para encaixar dinheiro, mas sim porque a empresa vai ser quase nulo. É praticamente nulo. O encaixe é sobretudo para a empresa, porque nós queremos que o investidor injete dinheiro na empresa para que ela se desenvolva, mas sobretudo porque consideramos que a prazo, se a TAP ficar 100% pública, tenderá a diminuir o seu impacto na economia, a definhar. Não há, julgo eu, grande dúvida sobre isso, face à concorrência que as low cost têm imprimido no mercado europeu e face à obsolescência dos aviões, de alguns aviões de longo curso que a TAP tem. Eles já têm alguma idade e, portanto, têm mais custo de manutenção, gastam mais combustível que os de nova geração. Temos todo um conjunto de questões que temos de endereçar e nós, enquanto Governo, achamos que, de facto, a privatização é importante. Tentámos em 2012, não conseguimos. Como é sabido, 2012 era também um ano difícil desse ponto de vista, era discutido se Portugal se mantinha no euro, o próprio mercado aéreo vivia desafios grandes, como sabe, tinha passado pela crise de 2009 e 2010, algumas empresas estavam ainda a reestruturar-se internamente e não podiam olhar para oportunidades de investimento. Faltavam candidatos, no fim de contas. De alguma forma faltavam candidatos. Deixa-me só, antes de irmos para o que vai acontecer, como é que explica tanta emoção à volta da TAP? Eu julgo que o país se identifica muito com a TAP como uma das suas extensões no exterior.
Toda a gente acha que a TAP, e bem, é o representante de Portugal no estrangeiro. Quando voa, é um bocadinho Portugal que voa e, portanto, todos nós temos uma ligação mais ou menos emocional à TAP, da mesma forma que existia relativamente, por exemplo, aos Correios. Mas eu acho que essa comparação é importante para mostrar que não é o capital que faz com que as empresas sejam mais ou menos a identidade do país. A TAP poderá desempenhar, depois de privada, a mesma função que desempenha atualmente. Pode e deve. Bom, o que está previsto no caderno de encargos mostra isso com clareza. Era aí que eu queria chegar. O caderno de encargos é uma coisa muito detalhada e muito exigente. É detalhado e exigente. Nós até reforçamos o detalhe de cada um dos critérios neste caderno de encargos. Pareceu-nos importante fazê-lo, exatamente para mostrar que nós não nos queremos livrar da companhia, por um lado, e por outro lado não queremos que ela represente menos dessa visão da Portugalidade e desse imaginário da extensão de Portugal no mundo que existe hoje. A TAP continuará a ser a companhia de bandeira e a representar Portugal. Não tem de ser pública. Aliás, a Lufthansa, que é 100% privada, não deixa de ser a companhia de bandeira alemã. A British Airways a mesma coisa no Reino Unido e a Iberia em Espanha. A Air France tem 82% do capital privado e não deixa de ser a companhia de bandeira francesa. Ou seja, nós somos aí a exceção. E ou há uma ótima razão para nós sermos a exceção, e não me parece que ela exista, ou seja, por comparação até com as outras companhias, a TAP tem muito menos capital e está muito menos preparada para os embates da concorrência e para algum precalço que no mercado possa existir. Aliás, deste conjunto de empresas, a TAP foi a única que passou a capitais próprios negativos nos últimos 6 anos. Isso mesmo. Porque a British Airways, a Lufthansa, a Air France, todas elas têm vindo a aumentar os seus capitais próprios. Aumenta o seu capital próprio, resistiram bem por essa via à crise de 2008 e 2009 e já estão num nível de atividade maior do que existia em 2008 e 2009. E a TAP pode ficar tolhida neste esforço de expansão se não reforçar os capitais. Eu acho que pode ficar, já é se calhar demasiado otimista. Eu acho que já está tolhida, não tem hoje condições para continuar a crescer e a concorrer como tinha no passado recente. Há portugueses que não acreditam que a TAP pode fechar. Ora bem, se não receber capital, nomeadamente via privatização, esse fecho pode mesmo ocorrer um dia. Eu acho que ocorre no tempo. Pode ser mais cedo ou um pouco mais tarde. Isto não é um bluff, é que pode mesmo ocorrer. Não é um bluff. E a Comissão Europeia deixou isso claro. Veja, Camilo, o que aconteceu há uma semana e meia com a companhia aérea do Chipre. O Chipre, como todos sabem, é uma ilha. Não há maior dependência do transporte aéreo do que quem vive numa ilha. E a Comissão Europeia mandou fechar a companhia aérea porque o Estado injetou dinheiro e não tinha privados a acompanhar essa injeção de capital. E, portanto, quando uma ilha é obrigada a fechar a sua companhia de bandeira, mostra que a Comissão Europeia é totalmente irredutível na sua visão de mercado. Sendo assim, se isto são factos, porquê é que há tantas pessoas em Portugal que continuam a negar a realidade? Eu acho que é uma realidade que todos nós imaginamos como uma realidade ideal. E depois tentamos moldar os argumentos para encaixararem nessa realidade. Ou seja, pomos a ideologia primeiro e os factos depois. Eu acho que muitas vezes nem será uma questão só ideológica. Eu acho que é mesmo aquilo que nós todos desejávamos que acontecesse, que a TAP fosse pública, que servisse todos, que vivesse num ambiente concorrencial ganhando dinheiro, mas a realidade, infelizmente, não é essa. Porque, por exemplo, um dos fatores que é apontado como um dos fatores de valorização futura da TAP, e é importante, a redução do preço do combustível, até parece que essa redução é só para a TAP. Não é, é para todo o mercado, é para todas as companhias. Portanto, nós temos de estar preparados com um nível de capitais suficiente para o embate da concorrência e para os desafios que o mercado nos apresenta, nomeadamente a compra de aviões de nova geração. É fundamental que a TAP tenha dinheiro para aviões fazer. Mais eficientes. Deixe-me voltar ao caderno de encargos, que houve ali algumas coisas que me surpreendem enquanto analista. Por exemplo, vocês puseram no caderno de encargos que os trabalhadores terão uma palavra a dizer nas decisões estratégicas da empresa. Isto quer dizer o quê? Poder de veto ou apenas mero poder consultivo? Não há nenhum poder de veto, de forma nenhuma. O que está previsto no caderno de encargos, que depois remete para o acordo que foi assinado na passada semana, na sexta-feira, no Ministério da Economia, é a criação de um grupo bilateral entre a administração e os trabalhadores que, com regularidade trimestral, possa debater todos os assuntos com impacto relevante na companhia. A formulação é esta e, portanto, eu julgo que essa até é uma forma saudável de gestão entre a administração e os seus trabalhadores para os envolver de alguma forma, não no processo de decisão, mas na partilha de informação. Porque eu acho que isto é verdade nas empresas, como é verdade no setor público, nos governos, nós temos de explicar às pessoas... É bom informar as pessoas e quem trabalha numa empresa o que se passa com ela. É muito importante, porque a informação gera menos desconfiança e gera mais clarividência nas opiniões. Isto foi uma forma de ganharem a paz social na empresa também? Eu espero que sim. A nossa expectativa foi essa, foi por isso
partimos para este processo de diálogo. Veja, somos tão acusados, enquanto governo, de não dialogar, de não fomentar a concertação. Tivemos 9 sindicatos à mesa, chegámos a acordo, construímos aquilo que nos parece ser uma solução de paz, que parece ser então tão boa que mesmo os 3 sindicatos que não aceitaram sentar-se ao governo querem beneficiar daquilo que está previsto no acordo. Temos esta situação extraordinária que mesmo aqueles que dizem nós somos contra a negociação e somos contra a privatização dizem mas eu também quero a proteção que está aqui prevista no acordo. Eu acho que essa é a prova evidente que o acordo, por um lado, é bom e, por outro lado, garante a tal paz social que é tão importante na empresa. Sr. Secretário de Estado, houve uma certa altura em que nós vimos o Governo, tanto na sua pessoa como no do Ministro Pires de Lima, dizer que os 3 sindicatos que não tinham sido abrangidos pelo acordo não ficariam a salvo de despedimentos. Isto foi uma gafe. Foi um lapso de comunicação. Eu devo dizer-lhe que havia aqui uma dificuldade entre a vinculação dos sindicatos e a abrangência das medidas. E num minuto aproveito para explicar. Quando nós dizíamos que só os 9 sindicatos estão vinculados aos termos do acordo é porque foram eles que os assinaram. Não há sindicatos que não assinantes estejam vinculados àquele acordo. Mas a abrangência de algumas medidas, nomeadamente o despedimento coletivo, está prevista na Lei Geral do Trabalho. Recordo-me, aliás, de uma intervenção pública minha em que disse que os direitos, liberdades e garantias estavam salvaguardados e que haveria igualdade de tratamento sempre que a lei o previa do ponto de vista constitucional. Mas não nos soubemos explicar. E não há nenhum problema em assumirmos que fizemos uma comunicação errada e que dessa forma contribuímos para o ruído e não para a clareza da mensagem. Mas veja, 12 horas depois, tivemos a ocasião de, enquanto Governo, como um todo, no somatório das suas partes, entre a intervenção no debate quinzenal do Sr. Primeiro-Ministro, a nossa intervenção à tarde do Sr. Ministro da Economia e eu próprio, e depois no debate em que temos participado, clarificar esse aspecto. E não vale a pena tentar voltar a colocar as baterias contra a privatização por causa de um lapso de comunicação. Essas coisas acontecem, era melhor que não tivessem acontecido, mas estando agora resolvidas e sanadas, partamos em frente e defendamos a TAP. Vamos voltar à questão da proibição dos despedimentos durante 2 anos e meio, são 30 meses. Eu vou-me pôr no lugar de um comprador. Se eu olhar para a empresa e descobrir que não tenho flexibilidade, sabendo ela que está no mercado altamente concorrencial, para fazer ajustamentos, eventualmente na força de trabalho, eu não deixo de comprar, mas seguramente quando chegar ao pé do Governo vou tentar baixar o preço da empresa. Não tem receio que isso possa acontecer? Sim, sim, não é do ponto de vista de receio, mas é sim do ponto de vista de cada condição que nós colocamos reduz um bocadinho o valor. Não é só a condição dos despedimentos, manter o hub, manter a sede e direção, as rotas para flexibilidade, as rotas para as regiões autónomas, para a diáspora, para a comunidade de língua portuguesa, mesmo que não seja a nossa diáspora no exterior, cada condição dessas tem um certo valor que, se é uma imposição, reduz valor na companhia. A questão dos despedimentos coletivos é mais uma condição que pode reduzir. Mas, como nós temos dito, enfim, o preço da paz, ou se quiser o trade-off entre a paz social agora e esta condição que vigora durante 2 anos e meio, pareceu-nos fazer sentido. Isto é, nós corríamos seriamente o risco de ter a empresa em luta sindical permanente, em luta laboral, em tensão laboral durante este período. Nós tivemos já no segundo semestre de 2014, do ano passado, vários dias de greve. Foram 6, 5 no verão e depois houve... Mas no verão fez uma diferença brutal. Fez uma diferença muito grande. Cada dia de greve representou de impacto direto mais de 5 milhões de euros. Portanto, nos 5 dias são 25 milhões de euros de impacto direto, porque depois há gente que até zangada com o facto de haver tantas greves acaba por comprar bilhete noutra companhia e não na TAP, e esses são os efeitos indiretos. E depois, mesmo aquela greve entre o Natal e o Ano Novo que foi cancelada, houve redução das reservas e o impacto foi de 6 milhões e meio de euros direto. Portanto, nós temos aqui 30 milhões de euros que se perderam no segundo semestre de 2014 e contribuíram para a situação de tesouraria mais apertada que a companhia tem. E não se pode ter uma repetição disto numa altura em que está a vender a empresa? Não, é desejável que não exista. Nós nunca podemos garantir sentido de responsabilidade, nomeadamente os 3 sindicatos que não aceitaram sentar-se à mesa connosco. Mas eu estou, de facto, confiante que o acordo alcançado possa permitir virar um pouco a página nas matérias laborais, que agora, do ponto de vista de gestão, tem de descer novamente à companhia aérea, ou seja, é a administração da TAP e os trabalhadores que têm de se entender para o futuro. O papel do Governo, do ponto de vista de paz social, está substancialmente feito. Compete-nos a nós agora negociar com os compradores as melhores condições para a TAP. Nós temos, na frente dos compradores, temos David Neeleman, do Brasil, temos Herman Efromovich,
temos o empresário Miguel Paz do Amaral com o Frank Lourenço e temos a Globalia. Se eu lhe pedisse para hierarquizar do ponto de vista de interesse sobre Portugal, quem é que punha em primeiro lugar? Não. O Camilo sorria quando fazia a pergunta, porque sabe que eu não vou poder responder-lhe diretamente. Nem sequer fazer a confirmação desses nomes, eles vieram a público. Nós, formalmente, Governo, não confirmamos aquilo que os próprios não confirmam, portanto, respeitamos a estratégia de comunicação de cada potencial concorrente e é muito importante sublinhar aqui a palavra potencial. Porque assim, só saberemos se eles são concorrentes efetivos no dia da apresentação da proposta. Não sabemos se estes se mantêm até ao fim e não sabemos se outros se podem... Dava-lhe jeito que aparecessem mais, nomeadamente algum de uma das grandes alianças. Dava muito jeito que outros aparecessem mais, por um motivo simples. Não há um bom processo de venda sem uma adequada tensão competitiva, ou seja, vários a disputar a companhia poder eventualmente mudar de aliança, com essa mudança de aliança o equilíbrio de forças entre as alianças mudarem-se e uns fazerem um movimento ofensivo, outros um movimento defensivo. Era muito bom que isso acontecesse. Vamos a casos concretos. Imagino que aparecia um concorrente da aliança One World a dizer que queria comprar a TAP. Outro concorrente da Star Alliance tinha que se mexer. É isso que estava à espera. É mais ou menos isso. Isso era o cenário ideal. Vamos ver se concretiza ou não. Mas nessa dinâmica entre alianças, eu julgo que se joga muita da competitividade deste processo. Nós temos alguns dos potenciais concorrentes que não estão em aliança nenhuma. E desse ponto de vista são também interessantes para se juntar a uma das alianças e isso pode ajudar a melhorar a tensão competitiva. Há uma coisa que eu julgo que é um diagnóstico todos fazem no mercado aéreo e do qual eu também comungo enquanto responsável político do setor hoje no governo português, mas que, com o trabalho que tenho feito de análise e de estudo sobre o setor, também partilho essa opinião. O mercado aéreo tenderá a continuar o movimento de consolidação. As pequenas companhias aéreas, a prazo, têm um problema de sustentabilidade. Não tem que se unir a companhias maiores. É verdade, tem de se unir a companhias maiores. Isso também será a prazo inevitável no caso da TAP. Ou seja, a TAP é provavelmente a única companhia do segundo ranking em termos de dimensão europeia que tem valor por si próprio, porque conseguiu ancorar a sua atividade no Brasil e em África, que são dois mercados que não são muito explorados. Olhando aqui para o gráfico, eu tinha aqui uns números de uma consultora independente, a Ascend, que diz que para a África a TAP tem cerca de 42% dos voos da Europa e para o Brasil 30%. Isso. Isto é uma grande mais-valia para a TAP. É uma enorme mais-valia. É, se quiser, a razão pela qual hoje a TAP tem valor de mercado quando outras companhias de bandeira europeia, sejam públicas ou privadas, já não têm esse valor e muitas foram à falência. Olha, a Sabena na Bélgica foi à falência, a Swissair foi à falência na Suíça. E a Alitalia não foi? E a Alitalia não foi porque os prejuízos foram transferidos para os contribuintes e os lucros foram privatizados para a Etihad. Exatamente. Aliás, que não se iluda a ninguém, estes processos de reestruturação de companhias de bandeira são profundamente dolorosos para os trabalhadores e para o próprio país. Contribuintes. Custam sempre aos contribuintes e custam sempre aos trabalhadores. Ninguém se iluda quanto a isso. Se eu lhe disser assim, destes 4 candidatos, o Herman Abramovich é aquele onde há mais complementaridade entre a empresa dele e as rotas que tem a TAP, concordo? Eu julgo que nos encoraja o facto de nenhum dos potenciais concorrentes que referiu ter propriamente a operação muito sobreposta com a TAP. Veja, a Azul está sobretudo presente no Brasil, não tem uma distribuição tão grande no continente americano como tem a Avianca, mas não tem presença na Europa nem em África. E, portanto, o ângulo europeu e africano da TAP dá-lhe jeito, digamos assim, para ter uma cobertura mais global. Mas mesmo a Air Europa, aqui na nossa vizinha Espanha, não só tem o seu centro operacional, o seu hub, não em Madrid, mas em Maiorca, e, portanto, também não é concorrente direto de Lisboa, como tem uma forte presença em Espanha e em alguns mercados europeus, mas já não tem em África e no continente americano. Portanto, apesar de haver algumas sobreposições num caso ou noutro, não é crítico. Não é crítico em nenhum dos casos. O que temos de ver verdadeiramente é o projeto que cada um tem. Porque, enfim, das manifestações de interesse que nós recebemos destes potenciais candidatos, elas eram muito heterogéneas. Se uns queriam ficar com uma certa percentagem de capital e depois queriam que o resto fosse vendido numa operação de bolsa mais tarde, daqui a 2 anos ou 3 anos, outros acreditavam que a fusão entre as duas companhias era a melhor maneira de crescer e de gerar valor. Eu não vou particularizar o projeto de cada um, digo-lhe assim genericamente
a descrição da visão de cada um deles, mas isto para dizer que nós temos projetos muito diferentes, apesar da complementaridade ou da relativa complementaridade que a TAP Falou tem. aí em Bolsa. A Bolsa não é uma solução neste momento. Neste caso, num primeiro momento, claro que não. A TAP precisa de dinheiro para investir. Mas não é apenas que a TAP não é um bom investimento do ponto de vista de dividendos, é mesmo porque o negócio era um negócio muito específico, precisa de gente que seja gente do setor. Precisa de gente que seja gente do setor, mas a questão do dividendo é uma questão importante. Ao contrário do CTT, que tinha um investimento feito e que estava pronto a pagar dividendos porque ganhava dinheiro, a TAP precisa de dinheiro para investir. E esse investimento demora alguns anos a gerar retorno. Ora, nós não vamos convidar os pequenos aforradores portugueses, como parece fazer crer das declarações de outros responsáveis políticos, convidar os pequenos aforradores portugueses a dizer, metam lá dinheiro na TAP, é um investimento mais emocional, a tal emoção de que falávamos no início, mas isto do ponto de vista de rentabilidade tem de esperar uns anos, não ganham agora dinheiro, mas talvez venham ganhar dinheiro no futuro. Essa não é uma proposta de investimento que seja séria. Uma última pergunta, não tem receio que daqui a 3 ou 4 anos nós temos de olhar para a TAP com o mesmo ar desgraçado com que olhamos neste momento para a PT? Eu acho que o problema é de natureza diferente. Se nós tivermos boa gestão na TAP, não teremos esse problema. Porque o problema temos boa gestão na TAP. Eu julgo que temos boa gestão na TAP. Nos últimos anos, eles cometeram erros. Sim, é a manutenção no Brasil foi uma decisão de gestão que não correu bem, mas eu diria que no cômputo geral, a estratégia estava certa. A estratégia estava obviamente certa. E na PT, como noutros casos, é um problema de gestão. O que mostra bem que não é um problema ideológico, não é questão da gestão ser pública ou ser privada, é ser boa ou ser má. E é nessa exigência de gestão que nós temos, enquanto país, se quiser, nos vários setores, temos de continuar a apostar. Sérgio Monteiro, muito obrigado por teres prestado estes esclarecimentos à Cor do Dinheiro. Quanto a si, fique por aí. Já sabe, se tiver dúvidas, questões ou mesmo sugestões para fazer, vai ao nosso Twitter ou ao Facebook, deixe lá as questões que nós acataremos as suas sugestões, sobretudo se forem sensatas. Bem, fique por aí que daqui a pouco voltamos para o aconselhamento com o Pedro Santos da OneBiz. E chegámos ao momento do aconselhamento. Esta semana não é o António Godinho, é o Pedro Santos e temos várias questões, desde finanças pessoais até empresas, não é assim, Pedro? Olá, Camilo. Olá. Viva. Então, vamos começar pelos certificados da Forro e pelas taxas de Euribor que já estão negativas. Exatamente, Camilo. Então, começar por dar uma nota que as taxas de Euribor um mês entraram em lado negativo. Se a lei permitisse, os bancos até cobravam dinheiro às pessoas para meter lado. Isso não é legal, ou seja, os bancos não podem cobrar taxas negativas, mas os depósitos que estão indexados à taxa Euribor, caso fosse legal, poderiam existir taxas negativas. Não é o caso, os bancos não podem passar abaixo de zero, já não é assim nos empréstimos. Exatamente. No entanto, a alternativa para os nossos telespectadores que nós fortemente aconselhamos, e agora, porque agora até ao final do mês, irão existir alterações em fevereiro, são os certificados de Tesouro. Estamos a falar da dívida pública, em que as subscrições são acima de 1.000 euros, múltiplos de 1.000 euros, garantindo taxas médias de retorno a 5 anos de acima de 3% líquida. Ou seja, já depois de pagar o imposto, a taxa de 28%. Já depois de pagar o imposto. É uma taxa interessante. Sim, a dívida pública e a 5 anos, começando com 2,75%, terminando em 5%. Pedro, vamos mudar agulhas para irmos para as empresas, porque temos aí notícias boas de fundos estruturais. Exatamente. Os telespectadores já ouviram falar do Portugal 2020, ou seja... o novo quadro comunitário de apoio. O novo quadro que está agora a sair com um conjunto de programas para as empresas e neste programa queríamos informar um projeto conjunto que associa empresas fazendo parte de uma associação, de uma Câmara de Comércio, em que estas empresas podem se associar, mínimo de 10, e têm que estar identificadas à data de candidatura pelo menos 5. Ou seja, projetos que incluem internacionalização, modernização, tornar a empresa mais eficiente ao nível dos processos, registros de marcas. No fundo, estamos a falar Ou seja, modernização. Modernização e internacionalização. Estes apoios permitem um financiamento a fundo perdido com 50% até 50.000 euros por empresa. E no global do projeto... 50.000 euros por empresa. No global das empresas que participam em associação, não pode passar os 3 milhões, garantindo ainda à associação um apoio até 85%. Por isso, os empresários e associações que nos estão a ver têm uma janela agora da oportunidade até fevereiro de poderem submeter estas candidaturas. Pedro, e é uma alteração importante em relação às regras do quadro comunitário anterior. Sim, e, portanto, estes projetos conjuntos visam promover o associativismo. Exatamente. As empresas, que é um déficit das empresas em Portugal. Os empresários muitas vezes olham para o seu quintal. Exatamente. E não se associam. E preferem ser donos de 100% de 10 do que serem 5% de uma coisa que vale 100.
Por exemplo, a Associação de Franchising, de qual eu faço parte da direção, estamos a analisar a possibilidade dos seus associados poderem integrar, um mínimo de 10, um conjunto de ações que, em conjunto, somos muito mais fortes. Exatamente. Já viste, Camilo, que é uma presença internacional a nível mundial, em que Portugal está representado com as melhores empresas e com a associação por trás. O peso é muito diferente comparativamente a serem de forma individual. Mudamos novamente de agulhas, desta vez para falar de alterações importantes nos PER, Processo Especial de Recuperação de Empresas. De revitalização. De revitalização. Sim, o PER, o Processo Especial de Revitalização, foi lançado com vista a tornar o mecanismo de reestruturação em empresas em dificuldade, permitir que um plano que seja aprovado por 2/3 dos credores possa ser executado de uma forma relativamente simples, sem a empresa passar por um processo de insolvência. Só que havia uma parte disto tudo que dificultava, que era o fisco. Não a Segurança Social, o fisco. Exatamente. O que é que acontecia, Camilo? Em muitos PERs aprovados pelos credores, o fisco, que muitas vezes tinha um peso preponderante nas dívidas, opunha-se ao processo. E estragava o negócio, literalmente. Do PER, da aprovação do PER, e chumbava o projeto. Ou seja, a empresa que poderia continuar a laborar, a pagar impostos, a manter os postos de trabalho. Muitas vezes, eu conheço empresas pessoalmente que terminaram exclusivamente por este problema. O Governo já anunciou que vai lançar agora uma alteração no programa, em que, por um lado, para efeitos da aprovação do PER, será necessária apenas maioria simples, ou seja, 50+1, e não a maioria qualificada. E o fisco não bloqueia. E o fisco e a Segurança Social existirão mecanismos para pagamento das dívidas até 10 anos, o que é excelente. Que é uma boa solução. Com um aspecto acessório que me parece interessante, embora eu não sei se vai ser de fácil execução, que é um tipo de observatório, um semáforo das empresas que estão em dificuldades e que muitas vezes os empresários não tomaram ainda consciência, para que não entrem no PER muito tarde. E então, isto funciona no Banco de Portugal e nas sociedades de garantia mútua, que determinados indicadores das empresas serão avisadas. Vai ser um desafio. Vamos ver se isto funciona mesmo. E, além disso, há um fundo previsto de 50 milhões para que as empresas que sejam os PER aprovados, empresas que muitas vezes são economicamente viáveis, mas têm problemas financeiros da sua estrutura, possam ter apoio ao fundo de maneio. Pedro, deixa ficar aqui um desafio para o programa da próxima semana, que é irmos tratar estas dificuldades que as empresas pensam encontrar em Angola, por causa dos problemas de pagamento, ou seja, tesouraria. Fica o desafio à próxima semana. É um tema muito importante para as empresas exportadoras e garantindo cada vez mais é importante as empresas se instalarem e não estarem dependentes das divisas. Para a próxima semana. Olha, quanto a si, já percebeu nesta edição, não há investidor privado, ficamos apenas com o assunto principal, que foi a TAP, que foi a principal razão porque não há investidor privado, e com o aconselhamento. Já sabe, a cor do dinheiro, sempre e apenas aqui na RTP Informação. Até para a semana.